Então, o Giga, ele apoia países no esforço e na ambição de conectar as escolas à internet. Então, no Brasil, as metas que a gente segue são as metas estipuladas pelo governo federal. No Brasil, de acordo com o censo, hoje, né, no último censo de 2022, a gente tem 21.800 escolas aproximadamente sem internet. Então, o grande esforço do governo federal é conectar essas 21.800 escolas até 2026, segundo a última estratégia, o último lançamento da estratégia Escolas Conectadas, que foi um lançamento feito em setembro. Então, o Giga, apoia o governo nas suas próprias metas de conexão de escolas. Então, a gente não tem aí uma meta exclusiva do Giga, a gente apoia as políticas para que as políticas reverberem na conexão de escolas. Em relação a metas gerais, são isso, a gente tem ferramentas que a gente desenvolve, tem um time de dados, um time de tecnologia exclusivo do Giga, que trabalha com o desenvolvimento de ferramentas, com um eixo de mapeamento de informações, que a gente compartilha com o governo, fazendo um subsídio para que o governo conecte essas escolas de uma forma mais eficiente, de uma forma mais organizada. Inclusive, Jardiel, seria muito interessante se você pudesse comentar mais esse aspecto do mapeamento, né, que é uma etapa super importante e que requer até um uso extensivo de tecnologia, digamos assim, né? Envolve satélites, envolve inteligência artificial. Então, se você puder comentar um pouquinho como é que funciona para mapear essas escolas que são invisíveis, que nem se sabe, né, exatamente, elas não estão devidamente cadastradas, como é que esse mapeamento e o uso da tecnologia contribuem para dar visibilidade para essas escolas que não estão mapeadas. Perfeito. Esse é um esforço de mapeamento, esse é um esforço que é presente em qualquer país. Todos os países têm um trabalho que demanda muita organização, muitos sistemas alinhados e sistemas funcionando para que os governos, sejam governos centrais ou governos federativos, como é o caso do Brasil, eles consigam identificar exatamente a localização dessas escolas. Então, o Giga, ele desenvolveu um modelo algorítmico que funciona através de visão computacional, de identificação de objetos, funciona com imagens de satélite para identificar o que seria um padrão de escola naquele país e assim traçar a latitude e a longitude exata dessa escola. Então, no Brasil, a gente está para iniciar um processo de geolocalização dessas escolas via imagem de satélite, com o objetivo justamente tem dois grandes objetivos. Um é identificar aquelas escolas que estão com a localização errada. Então, as escolas estão apontando hoje nas bases atuais do governo para um local que elas não estão e validar as escolas que estão com a localização correta. Então, isso é muito comum de acontecer, se você pega bases, especialmente de outros países, o Brasil tem avançado, mas é muito comum de você ter, nas bases oficiais dos governos no geral, você ter uma informação de latitude e longitude, e quando você vai colocar isso no mapa, você vê que tem escolas que estão no oceano, tem escolas que são de um estado, mas estão indicadas como estando em outro. Então, são informações difíceis de coletar, porque quando chega no nível de um local mais remoto, o tráfego de informação entre a escola, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, ele fica cada vez mais distante, né? Então, um dos trabalhos que a gente vai começar a fazer no Brasil, e que o Giga já fez em outros países, é justamente a geolocalização dessas escolas através de imagens de satélite para identificar exatamente onde essa escola está. E aí, só uma curiosidade, esse algoritmo, imagino, seja baseado em inteligência artificial, mas é um algoritmo que precisa ser treinado conforme o país, conforme a geografia do país, a característica das escolas, é mais ou menos assim? Exatamente, exatamente. E aí, justamente, esse modelo ele já foi elaborado para outros países, mas para funcionar no Brasil, esse modelo tem que ser adaptado e treinado. A gente está num processo de contratação de um cientista de dados que vai fazer justamente esse processo de adaptação do que seria uma escola no Brasil, né, dos vários perfis na região amazônica, né, na região norte, nordeste e nos mais variados perfis que a gente tem. E aí esse processo conta, né, com um aprendizado de máquina, que justamente esse cientista de dados vai treinar o que seria padrões
de estruturas de escola. Uma vez treinado o modelo roda, identifica e aponta ali a geolocalização dessas escolas baseado na identificação da imagem de satélite. E aí, depois do mapeamento, qual é o próximo passo? É identificar dentre essas escolas mapeadas quais que não têm conectividade ou que têm conectividade ruim para pensar em soluções. É isso? Sim e não. O, a identificação dessas escolas, a identificação precisa dessas escolas, ela permite um melhor planejamento das políticas de infraestrutura. E explico. A expansão, por exemplo, de fibra, nos locais que não tem ainda a estrutura de fibra, ela tem que ser planejada, e se você tem uma coordenada que está a 1 quilômetro, 2 quilômetros da real localização da escola, esse planejamento ele fica prejudicado, porque ao planejar a fibra, você não tem muita margem de alteração, ou quando você tem uma alteração, você tem um custo muito elevado para um retrabalho para passar essa fibra, por exemplo. Então, um dos principais resultados, um dos principais vantagens que a gente enxerga nesse projeto é a gente ter melhores condições de planejamento de expansão de infraestrutura, seja de fibra, de torre de rádio, de bases de satélite. Então, essa é a principal vantagem. Num segundo momento, você ter esse mapeamento, ela ajuda a organizar as bases do governo, então, as bases que você tem de localização das escolas, e permite você ter um acompanhamento mais assertivo, né? Eu dou um exemplo, não é não é incomum você ver políticas que pretendem conectar escolas que têm um endereço, uma localização dessa escola, e quando o prestador de serviço de internet chega lá para conectar a escola não está no lugar que estava na planilha do fornecedor. Então, você tem um retrabalho, você tem uma dificuldade de alcançar essa escola. De qualquer forma, as informações se a escola tem ou não internet, hoje no Brasil, ela vem de duas fontes principais. Uma é o censo escolar, que é enviado para cada um dos diretores para preenchimento, e a outra é o Medidor Educação Conectada, que é um sistema de monitoramento de qualidade de internet, que é um software que é instalado nas escolas. Perfeito, Jardiel. E para a gente fechar, você poderia, assim, também tendo em vista o trabalho do Unicef, né, com a educação, destacar, assim, o que representa para um aluno que está na escola a conectividade? Qual o diferencial dessa inclusão digital? O que isso traz de benefício e por que é tão importante? A conectividade ela amplia os horizontes, tanto dos alunos quanto dos professores. Nos projetos que a gente tem de inclusão digital, que a gente faz acompanhamento pedagógico, a gente pode perceber claramente como a internet tem esse poder de ampliar os horizontes, tanto dos professores quanto dos alunos, do ponto de vista das experiências educacionais que são possíveis a eles. Então, a gente tem projetos na ponta com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, e a gente percebe que eles não perdem ali a essência do que eles haviam planejado pedagogicamente, mas eles são capazes, com a internet, de potencializar a intencionalidade pedagógica que eles têm para aquele ano letivo. Então, a chegada da internet na comunidade, ela tem um impacto direto na escola, e, em consequência, direto também na comunidade que está ali em volta daquela escola, que começa a ter mais possibilidades de acesso ao mundo exterior. Perfeito. E tem mais alguma coisa, Jardiel, que você gostaria de acrescentar sobre a implementação do Giga no Brasil, as perspectivas de resultados? Felipe, você trouxe um ponto muito importante aqui, que é a questão do mapeamento. Eu acho que o Giga tem trabalhado junto, e aí eu destaco, né, o Giga, a Unicef e a ITU, em colaboração. Então, o Giga, através dessas duas agências, tem trabalhado para melhorar o sistema de informação de infraestrutura no Brasil. Esse é o primeiríssimo passo, é um passo que a gente já caminhou um percurso, mas que ainda vai continuar apoiando e vai continuar avançando nessa identificação das informações e sistematizações das informações de infraestrutura. E, na sequência, a gente tem uma série de ferramentas para serem testadas aqui no Brasil, que com certeza vão conseguir ajudar muito os diretores, as secretarias de educação, a fazer uma gestão, a coordenação das políticas de conectividade que estão disponíveis.